Boa noite a todos e a todas, graça e paz. É um prazer estar aqui novamente com vocês e nós temos substituído a nossa reunião presencial de quarta durante esse período de pandemia por esse momento aqui numa transmissão virtual. E como nós fazemos todas as quartas-feiras, temos feito, eu quero continuar a nossa reflexão sobre o capítulo 40 do profeta Isaías. E antes de mais nada, eu queria te convidar a orar. Eu não sei como foi o seu dia, não sei como tem sido sua semana, mas nesse momento eu quero orar juntamente com você. Eu quero que você peça que o Senhor dê paz ao teu coração, que Ele traga conforto ao teu coração e que você possa ouvir essa palavra e ela traga alívio, segurança, tranquilidade para a sua vida. Nós estamos estudando no capítulo 40 de Isaías sobre Deus, né? Nós estamos estudando sobre quem é Deus, sobre ser um Deus suficiente, um Deus que é soberano, poderoso, e isso é muito propício para esse momento que nós vivemos. Vamos orar? Maravilhoso, eterno e grandioso Pai, nós te agradecemos porque nós somos um povo abençoado que tem o privilégio de ter acesso à Tua Palavra, a essa revelação que o Senhor nos deixou. E mesmo nesses momentos de crise, mesmo nesses momentos de enfrentamento a essa pandemia, em que estamos nesse período de isolamento social, nós queremos pedir ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe agora, que Teu Espírito Santo flua com a Tua Palavra até o nosso coração, nos trazendo entendimento, nos trazendo discernimento, nos trazendo uma boa compreensão, Pai. E que essa palavra que traz vida, que traz coragem, que traz ânimo, ela possa nos renovar e nós possamos estar abençoados pelo Senhor, com a nossa esperança renovada, com a coragem renovada, mas que nós tenhamos principalmente paz no nosso coração. Tira toda a nossa ansiedade, tira todo esse excesso de preocupação e nos ajuda a entender e a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, mesmo em meio a esse caos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler o texto do Salmo 40 e hoje eu farei um pouco diferente. Cada versículo que eu for lendo, nós já vamos pensando um pouquinho no que o profeta Isaías queria dizer. Então nós estamos no capítulo 40 e hoje nós vamos começar no verso 18 e eu pretendo ir até o verso número 25. O verso 18 diz assim, eu estou lendo hoje na versão da Bíblia Viva. Com que vocês podem comparar Deus? Como Ele se parece? O profeta Isaías nos fazendo uma pergunta, né? Com quem nós comparamos Deus? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar qual é a gênese dessa pergunta. De onde essa pergunta ela se origina? Talvez seja um anseio, uma curiosidade humana em saber como Deus é. E dada a nossa própria humanidade, há um interesse em entender como Ele é. E eu estou falando do aspecto físico, porque é nessa realidade que nós vivemos. Então talvez eu e você já tenhamos parado para refletir e pensar sobre com que vocês podem comparar Deus, como Ele se parece. E
Isaías ele está tentando abrir o nosso entendimento, porque nós temos esse costume de tentar relacionar Deus com aquelas coisas que nós conhecemos, com as coisas com as quais nós convivemos. E isso não é uma coisa só nossa, não é uma coisa que passa pela nossa cabeça, isso sempre passou pela cabeça da humanidade. No versículo seguinte, ele diz assim, como uma imagem feita numa forma por um homem, um ídolo coberto de ouro, com enfeites de prata. Se a gente vai estudar na história de Israel, nós percebemos que, por exemplo, no Antigo Egito, na época em que eles foram escravizados, eles conviveram com uma cultura bem diferente da deles. E nessa cultura onde havia múltiplos deuses, esses deuses eles ganhavam representações. Eles eram, e para de alguma forma mostrar algum tipo de valor nessas representações, elas geralmente eram esculpidas ou de barro ou de madeira e posteriormente elas eram cobertas de ouro, porque isso traria um aparente valor. Então nós sempre tentamos comparar Deus e nós sempre queremos de repente fazer uma imagem dele relacionada a algo que nós conhecemos. Se você for pesquisar um pouquinho sobre, de repente, a mitologia egípcia, e você for pesquisar sobre os deuses, o Horus e outros deuses, você vai encontrar representações que os homens construíram a respeito desse Deus. Mas na história de Israel, eles tinham uma proibição de não tentar construir nenhum tipo de imagem que representasse o nosso Deus, porque dentro da nossa perspectiva humana, ele é irrepresentável. Não há nada que nós possamos fazer, e ainda que nós tenhamos o cuidado de cobrir com ouro como era feito, ainda assim isso não pode e jamais irá representar quem é Deus. Como uma imagem feita numa forma por um homem, um ídolo coberto de ouro com enfeites de prata. E aí ele vai mais longe, porque entre os mais humildes, aqueles que não tinham a possibilidade de cobrir essas imagens com ouro e colocar belos colares de prata, e ele diz assim: o homem pobre que não pode ter ídolos de ouro ou prata, escolhe um pedaço de madeira de lei, paga a um artista para gravar na madeira uma figura que não se pode mover. Então aqueles que eram menos abastados e não tinham condições de construir esses deuses cobertos de ouro, eles pegavam um pedaço de madeira, e um pedaço de madeira resistente. Porque imagine você, se você quer fazer uma representação física de Deus, ao mínimo essa representação ela vai ter que ser resistente para que ela possa perdurar por gerações. Então eles pegavam uma madeira de lei, uma madeira de boa qualidade, e pagavam para um artista esculpir uma imagem que eles chamariam de Deus, que para eles seria a representação de Deus. E aí Isaías continua: diante desse nosso costume de querer ter e de repente até entender qual é essa representação de Deus, ele fala assim: será que vocês não entendem? Será que nunca ouviram falar? Ele não vem falando desde o princípio do mundo? Será que não lhes contaram como o mundo foi criado? Então, o que Isaías está querendo nos dizer aqui? Ele está querendo dizer que é completamente frustrante essa nossa ânsia de querer construir uma imagem que represente Deus. E por que isso é frustrante? E aí ele faz um apelo: peraí, vocês não ouviram falar?
Vocês não escutaram sobre a criação? Vocês não entenderam que a história, o que ele vem falando desde o princípio do mundo? Será que ninguém contou para vocês como o mundo foi criado? Então deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que nós conhecemos, toda essa perfeição do cosmos, o nosso planeta, os ecossistemas, a humanidade em si, tudo isso é criação das mãos dele. Tudo isso aí faz parte da obra criativa de Deus. E se foi ele quem criou todas essas coisas, se foi ele que estabeleceu os limites do mar, se foi ele que construiu os montes mais altos, se foi ele que fez ecossistemas tão ricos, como nós podemos querer comparar qualquer dessas coisas com ele? Por isso que o apóstolo Paulo, ele tem razão quando ele fala que nós amamos mais a criatura do que o Criador. Porque criar uma imagem do Deus inimaginável, na verdade, é você torná-lo parte daquilo que foi criado. E aí ele deixa de ser Deus. Ele não se compara a nada do que foi criado. Por maior perfeição que possa existir no mundo, apesar que o nosso mundo hoje já está completamente afetado pelo pecado, e isso afeta toda a vida do planeta, isso afeta a minha vida, afeta a sua vida, isso afeta os ecossistemas do nosso planeta, isso afeta tudo. Mas ainda assim, mesmo na plenitude de toda essa perfeição, nós temos que olhar para a criação. Se foi ele quem criou, então nada se compara a ele. Nada se compara a ele. E ele começa a descrever: Deus é quem está sentado no seu trono acima do círculo da terra. Para ele, os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, que faz dos céus a sua tenda para neles morar. O profeta está chamando a nossa atenção que Deus está acima de tudo isso. E quando ele fala que Deus está acima do círculo da terra, de maneira poética aqui, numa linguagem poética, ele faz uma referência a esse céu azul lindo que num dia ensolarado nós podemos contemplar. Mas entenda que isso aqui é uma linguagem poética. Ele está falando figuradamente, mas ele está querendo dizer o seguinte: Deus está nessa região inalcançável. Quando ele faz essa menção de que ele está sentado no seu trono acima do círculo da terra, ele está querendo nos dizer: ele é inalcançável. Para ele, nós, os habitantes da terra, nós homens, dotados de tanta inteligência, de tanta capacidade, nós somos apenas como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, que faz dos céus a sua tenda para neles morar. Então, o profeta está falando nessa região inalcançável, e o profeta está escrevendo numa perspectiva de que o homem não tinha nem a capacidade de voar. Hoje nós construímos aviões, hoje o homem manda espaçonaves, o homem já alcançou a Lua, o homem ele estuda para explorar outros planetas, mas Isaías está falando de um tempo em que isso era inimaginável. Então, quando as pessoas olhavam a imensidão do céu, ele está falando: olha, Deus habita lá, nessa região completamente inalcançável para nós. Mas nós sabemos que Deus não habita porque Ele não habita nessa nossa dimensão física, né? O céu,
que o povo hebreu sempre entendeu como essa imensidão azul, não é necessariamente, isso aí é usado só de forma figurada para representar a morada de Deus. Só essa grandiosidade já representa a morada de Deus. Mas ele, na verdade, ele está em outra dimensão. Certa vez Jesus disse que Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. É porque ele não está nessa nossa dimensão física. Então não dá para fazer uma representação de Deus dentro dessa nossa dimensão física. Ele humilha os poderosos, ele reduz a nada os que fazem as leis na terra. Mais uma vez, o profeta exalta a grandeza e o poder desse Deus comparado a toda essa nossa limitação, comparado a toda essa nossa forma de viver limitada. E mesmo o homem mais poderoso da terra, e Isaías ele vive um momento de tensão, porque eles estavam sob a ameaça de serem invadidos pela Babilônia, e mesmo naquela percepção dele, onde o rei da Babilônia e todo o exército da Babilônia era muito maior e eles não teriam condições de se protegerem diante disso, Isaías ele vê essa grandeza do rei da Babilônia e ainda assim ele diz que diante de Deus, o mais poderoso, o mais grandioso, ele é humilhado, porque não dá para comparar as coisas físicas, as coisas terrenas, as coisas criadas com aquelas coisas que estão para além da nossa imaginação, que estão para além do nosso entendimento. Lembra, esse capítulo ele fala dessa grandeza desse Deus. Ele fala de um Deus tão poderoso que ele é suficiente para suprir todas as nossas carências, necessidades. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles e eles murcham. Um grande exército, né? E um grande povo, uma grande nação, um grande reinado, ele não surgia da noite para o dia. Era fruto de muita batalha, era o fruto de subjugar muitos povos, era fruto de conquistar muitas terras. Ele está falando aqui, né? E ele compara tudo isso a uma planta. Ele fala, esses reinos que nós achamos tão poderosos, tão influentes, tão grandes, eles mal são plantados, eles mal têm tempo de criar raízes. E o sopro do Senhor passa por eles e eles murcham. Olha que engraçado. Algum tempo depois que Isaías escreve essas coisas, a Babilônia realmente vem e subjuga Israel, subjuga o povo judeu e os leva cativos para a Babilônia. Mas posteriormente, a Pérsia vem, a Síria vem e subjugam a Babilônia. Mas posteriormente, a Pérsia vem e subjuga a Babilônia. Então observa que os reinos eles crescem e quando eles têm a impressão de que são intocáveis, são inalcançáveis, Isaías usa o termo que o Senhor sopra, o sopro do Senhor passa por eles e eles murcham. Quando a Pérsia veio, ela subjugou a invencível Babilônia. E assim sucessivamente foi acontecendo na história da humanidade. Sempre que uma nação se levanta e ela se acha indestrutível, intocável e muito poderosa, o Senhor vem e sopra. Ele sopra sobre ela, para que todos vejam que Ele é Senhor absoluto. Ele é Senhor absoluto, e não dá tempo deles crescerem e formar raízes. O redemoinho os carrega como palha. Talvez você esteja aí na sua casa
E talvez você esteja fazendo alguma relação de tudo isso que eu estou falando, e eu acho que é impossível não fazermos essa relação. E nós temos visto mesmo as nações mais poderosas da Terra se dobrando agora diante de um vírus. Eu não estou falando aqui que esse vírus é algum tipo de praga que Deus mandou para a humanidade. Não, não é isso. Eu estou dizendo apenas que esse vírus torna evidente o como e o quanto nós somos pequenos. E o quanto nós somos dependentes. E o quanto nós somos frágeis. Nós decididamente precisamos do Senhor. Nós decididamente precisamos reconhecer a grandeza e a majestade do Senhor como Deus, Senhor, onipotente, onisciente, onipresente. E é justamente esse o apelo e a forma como Isaías termina esse trecho. O verso 25 ele diz: com quem vocês vão me comparar? Não dá para comparar com nada que existe aqui. Não dá para comparar com a natureza perfeita, não dá para comparar com um reino poderoso. E eu vou te falar mais uma coisa, não dá também para comparar com esse vírus. Porque nós vamos passar por essa situação. Daqui a pouco você vai verificar que essa pandemia de Covid-19 ficou no passado. Nós vamos passar por mais essa também. Então não dá para comparar Deus com nada que nós conhecemos. Não dá para comparar Deus com nada que faz parte desse mundo criado por Ele. Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Quem é igual a mim? Quem é igual a Deus? E talvez o que mais nos diferencie dele, o que mais nos afaste dele, é justamente, eu acho que Isaías não usa esse termo santo por um acaso, é a santidade dele e a nossa pecaminosidade. E toda vez que nós nos voltamos para as Escrituras, toda vez que nós nos voltamos para a Palavra de Deus, nós temos que pensar seriamente nisso. O quanto a nossa pecaminosidade nos afeta enquanto seres humanos. O quanto essa pecaminosidade distorce a forma como nós enxergamos Deus Todo-Poderoso, inalcançável, inimaginável. A forma como a nossa maneira de ver, a forma da nossa maneira de pensar e até a nossa ousadia em querer fazer uma representação de Deus. O nosso pecado, ele nos afasta completamente de Deus. Eu quero ler esse último versículo. Olhem para o céu. Vejam todas as estrelas. Quem as criou? É Ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Da mesma forma que Ele controla todo o universo, da mesma forma que Ele conhece cada estrela pelo nome, da mesma forma que Ele criou todas essas coisas, da mesma forma que Ele criou eu e Ele criou você. Nós podemos nos voltar para Ele e confiar que da forma poderosa como Ele fez todas as coisas, Ele pode nos trazer o equilíbrio que nós precisamos. Ele pode nos trazer a coragem que nós precisamos. Ele pode nos trazer a ousadia que nós precisamos.
Não se desespere. Eu quero te deixar, e todos esses dias, é justamente isso que nós temos tentado fazer, é mostrar que em Deus há esperança. É que você se livre desse temor, desse medo que está ultrapassando todos os limites. E que você tenha paz no teu coração. E que você tenha paz no teu coração. Está em desespero? Olha para o céu. Olha para o céu e clama por aquele que pode te abençoar. Aquele que é poderoso, aquele que é majestoso, aquele que é Senhor de tudo. Clame a Ele e peça que Ele dê paz ao teu coração. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Pai, pela revelação da Tua Palavra manifesta plenamente em Cristo Jesus. E quando nós lemos, Pai querido, essas palavras do profeta Isaías, escritas de forma tão poética e que nos mostram de maneira incontestável a Tua grandeza, Pai, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós temos associado o Senhor às coisas que nós conhecemos, às coisas que foram criadas. Perdoa-nos, Pai, por essa nossa pequenez, por essa nossa mentalidade pequena. E nós pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Ele possa trabalhar de tal forma na nossa vida, que enquanto nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua santidade, enquanto nós reconhecemos que o Senhor é Deus e como o Senhor não há outro, Pai, a Tua paz, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, eles possam encher o nosso coração, eles possam encher a nossa vida. Pai, abençoa as pessoas que estão ouvindo essa reflexão de Isaías agora. Pai, leva a paz a esse coração, leva a coragem, lança fora o medo. O apóstolo João, ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós oramos agora, Pai, que esse Teu amor, que foi manifesto na forma perfeita como o Senhor nos criou, ele seja derramado abundantemente sobre os nossos corações. E ele lance fora todo medo, e que nós tenhamos coragem, e que nós tenhamos todos os cuidados no enfrentamento dessa pandemia e de todas as outras dificuldades que porventura nós ainda vamos encontrar na vida. Senhor, nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós continuamos em casa, então, se cuide, muito álcool em gel. Se você for sair na rua, precisa ir ao supermercado, ao açougue, use luvas, se cuide, para que muito em breve nós possamos voltar a nos encontrar presencialmente. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um resto de semana abençoado e no domingo, não se esqueça, às 19 horas, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, mesmo de forma virtual. Então, no domingo, já separa lá um pedaço de pão, um pouco de suco, aí na tua casa, eu vou estar aqui, você vai estar na tua casa e nós vamos participar desse momento de comunhão. E ainda que você não possa estar com os irmãos presencialmente aqui na igreja, você vai estar juntamente com a sua família participando desse momento tão especial. Então, domingo, nós temos um encontro às 19 horas aqui no nosso canal no YouTube. E mais uma coisa, não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e você vai poder ser abençoado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.